O mel é conhecido pelos seus efeitos terapêuticos e pelo seu sabor característico. As meditações do Castelo Forte trazem essa doçura para cada dia de 2022 e compartilham o efeito da palavra em nosso coração e em nossa vida. Castelo Forte, Meditações Diárias 2022. Cinco minutos com Jesus. Mensagens Diárias 2022. 365 meditações para fortalecer a espiritualidade. Com este devocionário, você é convidado a ler a palavra do Criador e ser lembrado do milagre que Ele oferece em Jesus, a paz que o mundo não pode dar. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não me vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda há tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor, um Deus de amor. Jesus, vem fazer de mim um espelho de tua luz, vem me dar palavras pra poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo o ser, vem fazer de mim um espelho teu. Vem fazer de mim um espelho de tua luz, vem me dar palavras pra poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo o ser, vem fazer de mim um espelho teu. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. O profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, anunciou: a alma que pecar, essa morrerá. No Salmo 14, verso 3, o rei Davi declarou: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E no Salmo 32, verso 3, Davi sentiu o peso de seus pecados, dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E o apóstolo Paulo escreveu
aos Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos e irmãs, o que dizer hoje sobre o tema podemos falar em pecado? Eis a questão. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acompanhar agora o Salmo 104, versos 24 a 35, provavelmente escrito pelo rei Davi. Ele convoca a si mesmo, com todo o seu ser, a louvar ao Senhor. É uma canção a Deus como Criador e preservador de tudo o que existe. É uma versão poética do capítulo 1 de Gênesis, onde temos a descrição da maravilhosa obra da criação de Deus. Está escrito: Salmo 104. Ó Senhor, Tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das Tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que Tu criaste. Todos esses animais dependem de Ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que Ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser Te louve, ó Senhor Deus. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Destacamos no Salmo 104, verso 35b, onde diz: que todo o meu ser Te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, Criador dos céus e terra, louvado seja o Teu santo nome. Eis-nos aqui para confessar com todo o nosso ser que o Senhor é o nosso Deus. Somente o Senhor, em sabedoria, fizeste a terra e todas as suas criaturas e sustenta a todos diariamente. Que todo o nosso ser Te louve, ó Senhor. E para que nosso louvor seja sincero, verdadeiro e agradável ao Senhor, suplicamos: purifica nossos corações
de todos os nossos pecados. Que sinceramente arrependidos digamos: Te confesso, ó Deus, os pecados meus. São imensas as transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou. Te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão. Busco alívio ao coração. Perdão, Senhor. Te suplicamos, em nome de Teu Filho Jesus, que continues a nos alimentar de todo o necessário para esta vida e para a eternidade. Nossa vida pertence ao Senhor. Eis-nos aqui para nos consagrarmos a Ti como Teus servos, firmados na fé, para recebermos e compartilharmos perdão, vida e salvação. Em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos à leitura do Antigo Testamento, que encontramos no livro de Números, no capítulo 11. Temos aqui, após a libertação da escravidão no Egito, o povo de Deus em uma jornada rumo à terra prometida. Deus não disse que seria fácil, porém prometeu que os acompanharia e os alimentaria com maná. Em resposta ao seu amor, Deus recebe murmuração e ingratidão. Está escrito. O Antigo Testamento para esse domingo está em Números, capítulo 11, em 3 trechos desse capítulo. O primeiro, dos versículos 4 até os 6. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. Até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos peixe quando queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. O segundo trecho é entre os versículos 10 e 16, que diz: Então Moisés ouviu o povo, o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido. E disse a Deus, o Senhor: Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir este povo? Eu não fiz este povo, nem dei a luz a esta gente. Por que me pedes que eu faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não me deixes que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor respondeu a Moisés: Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. A terceira parte é do versículo 24 do capítulo 11 de Números até o versículo 29. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo:
Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que é que você está preocupado com os meus direitos quando eu que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse que todos fossem profetas. Destacamos o versículo 29. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos quando eu que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, o ser humano tem sido arrogante e prepotente. Fomos contaminados pelo pecado. Perdoa nossa arrogância por acharmos que somos melhores que os outros à nossa volta. Desperta mais profetas para que anunciem teu caminho, a verdade e a vida. Salva-nos em nome de teu Filho Jesus. Amém. A leitura do Novo Testamento está na carta de Tiago, no capítulo 5. Tiago aconselha para sermos pacientes e dedicados na obra do Senhor, e em oração e amor ao próximo até que ele volte. Lembra também a importância da confissão dos pecados como processo de cura. Assim diz Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 20. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está doente, cante hino de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam uma oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou em fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Texto em destaque, 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam a oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Senhor nosso Deus e Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Salva-nos, cura-nos e usa nossas vozes para anunciar perdão, louvor e oração por todos, principalmente para os mais necessitados. Faça de nós mensageiros da Tua paz. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Santo Evangelho está no livro de Marcos, no capítulo 9, versos 38 a 50. Temos aqui 2 destaques. Primeiro, quem pode falar em nome de Jesus? E segundo, Jesus fala sobre o pecado que cometemos e suas consequências. Está escrito: João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. E Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim.
porque quem não é contra nós, é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. E Jesus continuou: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Meus irmãos e irmãs, que Deus os abençoe e nos dê sabedoria nestas palavras. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a luz do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Irmãos e irmãs, podemos falar em pecado hoje? Eis a questão. Lembramos que Deus marcou o dia em que julgará o mundo com justiça. Lemos em Atos dos Apóstolos 17:31. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Então, se perguntarmos às pessoas sobre seu desejo de entrar no céu, a maioria diria sim. No entanto, para entrar no céu, Deus tem uma nota de aprovação. Não é 60%, nem 99%, mas 100%. Isto é, precisamos ser perfeitos, tirar nota 10 no exame. Se você fosse o juiz e nós estivéssemos em julgamento, qual seria a sua sentença a nosso respeito? Inocente ou culpado? Alguém aqui poderia ser considerado inocente? Isto é, perfeito, puro, justo, santo, sem pecado? Como o espelho revela honestamente nossa imagem refletida, assim o perfeito espelho da lei de Deus mostra-nos como nós somos, isto é, pecadores com a sentença de morte, tanto física como espiritual. Por que então julgamos tanto? Meus irmãos, em Êxodo, no capítulo 20, verso 14, lemos: não adulterarás, ou não cometas adultério. Será que essa lei de Deus tem sentido para os dias atuais? Nas redes sociais, por exemplo, falar em adultério não é mais considerado pecado. A infidelidade cresceu tanto que parece normal
trair e ser traído. Até o ano 2005, o adultério era considerado crime no Brasil, com pena de detenção de 15 dias até 6 meses. A partir de então, o adultério deixou de ser crime em decorrência da evolução da sociedade, com avanços em vários aspectos, inclusive com os novos modelos de família. Será que a igreja também precisa se adequar a esses novos modelos? O que dizer de nosso comportamento diante de todos os outros mandamentos? Será que eles valem ainda para os nossos dias? Meus irmãos, no século 21, ano 2021, falar em pecado ainda pode? O pastor Erivelton Kiefer Butzke, em Resplendor, Minas Gerais, escreveu para o Mensageiro Luterano de setembro de 2018, dizendo: falar em pecado hoje em dia parece estar meio fora de moda. Vivemos tempos em que nada é ou deve ser proibido. Cada um é dono e responsável pela sua vida. Deve vivê-la como bem entender, aproveitando principalmente o que o mundo oferece. O que interessa de fato é aproveitar a vida, diversão, prazer, satisfação ao máximo, sem limites. Falar em pecado é chato, antiquado e ultrapassado. Afinal, os tempos são outros. O que vale hoje é o chamado politicamente correto. Não se pode afirmar nada que seja contrário aos nossos padrões impostos pela sociedade, por mais que se trate da verdade conforme a palavra de Deus. Assim, falar em pecado hoje pode desagradar, repreender, ofender e insultar alguém. Corremos o risco de sermos processados. O que falar sobre ideologias de gênero, LGBT, liberação do aborto, das drogas, direitos humanos? Afinal, é pecado ou não? Será que medimos as consequências desses atos? Será que a felicidade está na liberação total do comportamento humano em fazer o que bem entender? O pastor Erivelton continua dizendo: imagine alguém falando assim: pare com isso, pois é pecado. Ou então, você chama a atenção de um colega de trabalho ou amigo: sabe, irmão, o que você está fazendo é pecado. Qual seria a nossa reação quando alguém aponta para nós e diz: você está vivendo em pecado? Difícil, não é mesmo? Do jeito que as coisas andam, até na igreja, alguns já olham torto quando são admoestados pelo pastor diante da prática do pecado. Alguns até acusam o pastor dizendo: você também é um pecador? Quem é você para me dar lição de moral? Meus irmãos, vejamos o que diz a palavra de Deus. Para o domingo de hoje, o Salmo 104, versos 24 a 35, é uma canção a Deus como Criador e preservador de tudo o que existe. É uma versão poética do capítulo 1 de Gênesis, onde temos a descrição da maravilhosa criação de Deus. O salmista convoca a si mesmo, com todo o seu ser, a louvar ao Senhor. E eu pergunto: é possível louvar a Deus com o coração cheio de pecados? A leitura do livro de Moisés, em Números, capítulo 11, encontramos Moisés e o povo de Deus no deserto. Após a libertação da escravidão no Egito, marchando para a terra prometida. Deus não disse que seria fácil, porém prometeu que os acompanharia e os alimentaria com maná.
Isto é, Deus não iria tirá-los do Egito para eles morrerem de fome no deserto. Em resposta ao seu amor, em resposta ao amor de Deus, Deus recebe murmuração e ingratidão. Queriam mais. Chegaram a dizer que no Egito, vivendo e morrendo como escravos, era melhor. Hoje é diferente. O ser humano se esquece rapidamente das bênçãos que recebe, sempre querendo mais e mais. É pecado amar o dinheiro acima de Deus? Na carta de Tiago aos cristãos na época, no capítulo 5, todos são chamados para que se arrependam de seus pecados. No início do capítulo 5, Tiago faz uma advertência para não acumularmos riquezas terrenas, que são corrompidas pela traça e a ferrugem. E os ladrões roubam e escavam. Diz Tiago que as riquezas humanas são podres, que muitos, no versículo 5 do capítulo 5, diz Tiago, têm uma vida de luxo e prazeres e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Após essa advertência, Tiago aconselha os irmãos da igreja a serem pacientes e dedicados na obra do Senhor, em oração e amor ao próximo até que Jesus volte. Lembra também a importância da confissão dos pecados como processo de cura. Lemos em Tiago 5,16: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Meus irmãos, o perdão traz cura tanto física como espiritual. O fato é que diante de Deus somos todos iguais, miseráveis pecadores. E as consequências do pecado estão aí: dor, sofrimentos, ódio, canseira, maldade, morte. Lembramos Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Diz o pastor Erivelton Butzke, pense em um pecado que cometeu. Você talvez diga, mas são tantos. Mesmo assim, tente pensar em um pecado e agora o desfaça. Apague-o de sua vida, fazendo de conta que nunca existiu. Você conseguiu? Para nós é impossível. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versos 38 a 50, Jesus escolhe ser duro em suas palavras, destacando a gravidade do pecado. Vejamos. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti.
Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Encontramos os discípulos sentindo ciúmes de um homem que curava em nome de Jesus. E por não fazer parte do grupo, eles o proibiram de continuar falando em nome de Jesus. Jesus chama a atenção de seus discípulos dizendo: quem não é contra nós, é por nós. Marcos 9:40. Em seguida, Jesus fala daqueles que fazem tropeçar os pequeninos que creem nele. No verso 42, quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Isso significa que o sofrimento infernal será implacável para quem desvia alguém da fé em Cristo. Como dizem os versículos 44, 46 e 48, ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Meus irmãos, há muitas coisas que querem tomar a frente de Cristo. Tudo aquilo que nos desvia de Cristo nos faz correr o risco de perder a salvação. Ou será que falar em salvação hoje não tem mais sentido? Ou o que importa é viver o aqui e agora, de qualquer maneira? Então, o que será de nossos entes queridos que faleceram e irão falecer? O que será de nós? Você realmente acredita em céu? Você acredita que existe o inferno? Lugar onde o fogo nunca se apaga? As imagens que Jesus usa são fortes. Cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, ser jogado ao inferno. O termo grego traduzido por inferno é Geena, que significa literalmente Vale de Hinnom. É um lugar que ficava próximo de Jerusalém. Nos tempos bíblicos, esse vale era usado como depósito de lixo. O fogo era mantido constantemente aceso para queimar todos os detritos, onde também recém-nascidos eram jogados por alguma deformação, e corpos de malfeitores e leprosos eram lançados para apodrecer. Era comum haver fogo consumindo os gases em decomposição. O que não era destruído pelo fogo era consumido pelos vermes. Jesus usa essa palavra como símbolo de destruição eterna. No texto, Jesus fala que é o lugar onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Sobre esse lugar, o profeta Isaías afirma: e realmente sairão e olharão para os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, pois os próprios vermes sobre eles não morrerão, e o próprio fogo deles não se apagará. Isaías 66, 24. Meus irmãos, Jesus fala sobre a gravidade do pecado, porque Ele quer justamente chamar a atenção para as suas consequências. Jesus chama a nossa atenção para que não nos deixemos levar pelo que o mundo diz que é importante. No versículo 43 de Marcos 9, disse Jesus: se uma de suas mãos faz com que você peque, corte-a fora.
O mundo diz que é importante ter muito dinheiro nas mãos para ser feliz. Mas Jesus diz que nem é preciso ter mãos para entrar no céu e sermos felizes. Nas mãos de Cristo estão as marcas da nossa salvação. Usemos então nossas mãos para passar adiante a mensagem da salvação. Vamos estender nossas mãos ao próximo e ajudá-los com humildade. No versículo 45, disse Jesus: se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora. O mundo diz que é preciso ter os pés rápidos para fazer tudo, mas Jesus nos ensina que nem mesmo é preciso ter os pés para chegarmos aos céus. Usemos nossos pés para levar-nos ao encontro de nosso próximo, para conduzi-lo a Cristo. Escreve o profeta Isaías, capítulo 52, verso 7. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas obras, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. A boa nova chegou até nós, porque alguém com seus pés veio até nós. Agora cabe a nós usarmos os pés para levar essa boa nova adiante. É tempo de testemunharmos nossa fé, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. No versículo 47 de Marcos 9, disse Jesus: se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o. Alguns dizem: acho que Deus não está comigo, pois eu não consigo vê-lo. Ou então, eu não consigo ver a bondade de Deus em um mundo tão cruel. O mundo ensina que os nossos olhos precisam conhecer tudo para ficarmos tranquilos. Jesus nos ensina que a verdadeira paz não é vista com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. Os olhos da fé nos ajudam a enxergar a dor dos que sofrem e precisam da salvação. Pois é, meus irmãos, Jesus poderia ter falado sobre o uso da nossa língua. Quem tem uma língua que nunca falou mal de alguém? Jesus poderia ter dito: se tua língua faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor entrar no céu sem língua do que com a língua ir para o inferno. Cristo não está querendo que a gente mutile o nosso corpo. No entanto, Ele está querendo que a gente faça uma autoavaliação do que leva nossos membros a pecar. Disse Jesus: é do coração que procedem os maus desígnios. Mateus 15, 19. E mais disse Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Podemos até cortar tudo que nos leva a pecar, porém jamais cortar Cristo de nós. É por isso que a mensagem da cruz é a marca da vitória sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Meus irmãos e irmãs, está escrito em Romanos, no capítulo 8, verso 31 e 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus, nosso Senhor. E em 1 João, capítulo 1, verso 7 diz: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo pecado.
Portanto, meus amados irmãos e irmãs, vamos permanecer ligados, firmados em Cristo, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Assim seremos mais do que vencedores. Oremos sem cessar. Pai nosso, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos agora a dedicarmos com alegria em nossos corações nossas ofertas para a promoção do reino de Deus aqui entre nós. Vamos agora falar com Deus em oração. Amoroso Deus, que conheces nosso coração mais do que nós mesmos, estamos aqui diante de Ti para confessar os pecados. Sabemos que eles separam o nosso coração do Teu e provocam o esfriamento da fé em Ti. São tantos os pecados que não os podemos enumerar. Mas isso nos faz imaginar o tamanho real do nosso coração e, sobretudo, conhecer o tamanho exato do Teu coração amoroso. Como é bom saber que as nossas maldades, embora terríveis e injustificáveis, jamais ultrapassam a medida do Teu amor revelado em Teu Filho Jesus por nós. Como é bom sentir, pela ação do Teu Espírito, o calor do Teu amor, nos perdoando, purificando e reaquecendo em nosso coração o desejo de uma vida nova. Ó Deus, molda o nosso coração ao Teu, perdoa-nos e abençoa-nos. Senhor, faça de nós um instrumento de Tua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver trevas, que levemos a luz. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Faze, Senhor, que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim escreveu Francisco de Assis. Tem misericórdia dos que sofrem por enfermidades ou qualquer tipo de aflição. Em meio ao sofrimento, guarda-os na fé em Jesus Cristo, longe da tentação do diabo. Guarda, Senhor, a Edna da Hora, o Wellington Santos, a Jucineia, o pastor Martinho Hoffman, a Emiliana, a Rayane, o Ricardinho, todos os enfermos. Estenda-lhes a Tua mão curadora, para que tenham fortaleza, conforto e paz. Abençoa os aniversariantes da semana. Dia 23, Gustavo Fison Santos Alves. E dia 25, Rayane Silva Lima. Que a Tua santa palavra ilumine suas vidas. Por tudo, Santo Pai, oramos em nome de Teu Filho Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Recebam agora, meus irmãos, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Que todo o nosso ser louve ao Senhor, pois somente Ele pode nos consolar e nos libertar da dor, do pranto, da morte e do luto. Que o sangue de nosso Senhor Jesus, que recebemos no sacramento da Santa Ceia, nos purifique de todo pecado e assim, firmados na fé, continuamos recebendo e compartilhando o perdão, a vida e a salvação. O próximo culto presencial aqui no Templo da Igreja Luterana em Nazaré será no dia 3 de outubro, às 9 horas. Vamos seguir as orientações para a segurança de todos. Informações sobre a nossa congregação, acessem o site elbawordpress.com. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 3321-7132. A encomenda dos devocionários Castelo Forte 5 Minutos com Jesus para 2022 será até agora, no próximo dia 27 de setembro. Também queremos convocar todos os membros votantes da Congregação Cristo de Salvador, Bahia, para a Assembleia Geral Ordinária no dia 3 de outubro, no próximo domingo. Estimada Congregação Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Convocamos esses membros votantes dessa congregação para a Assembleia no próximo dia 3 de outubro, às 9 horas, a primeira convocação, e 9h30 para a segunda convocação, cuja pauta será relatório financeiro de 2021, parcial, e eleição da diretoria. A Assembleia será híbrida, tanto presencial quanto virtual. Será disponibilizado o link, onde os irmãos poderão acessar e participar da reunião. Convocamos a todos e aguardamos a sua participação. Que a graça, a paz e o amor de nosso Pai eterno nos mantenha firmados no caminho para a vida eterna. Amém.